Senado faz sessão hoje em busca de liberar a pauta. Entre as 4 medidas provisórias que trancam a pauta estão a que vai facilitar os leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas e a que acaba com o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Precatórios. Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje uma PEC que prorroga o prazo para pagamento de precatórios devidos a empresas. O objetivo é aliviar as contas dos estados e dos municípios. E exploração do pré-sal. Projetos que mudam a destinação dos recursos e o modelo de exploração estão na pauta de hoje de comissões do Senado. Hoje é terça-feira, 8 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Um bom dia para você. No Senado, a pauta do plenário inclui o Código Brasileiro de Aeronáutica, mas antes os senadores precisam analisar 4 medidas provisórias. Mais detalhes com a jornalista Érica Christian. Entre as 4 medidas provisórias que trancam a pauta estão a que vai facilitar os leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas e a que acaba com o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O plenário do Senado poderá votar ainda a Sociedade de Garantia Solidária para ajudar as micro e pequenas empresas na obtenção de crédito e a baixa automática e gratuita de empresas inativas há mais de 3 anos. Ainda na pauta, o Dia Nacional do Rodeio a ser comemorado em 4 de outubro e a inclusão da mobilidade e da acessibilidade entre os direitos individuais e coletivos. E se aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, poderá ser votada em 2 turnos em um calendário especial a proposta de emenda à Constituição que prorroga de 2024 para 2028 o pagamento de precatórios de pessoas jurídicas. Mas esse projeto, que faz parte do Pacto Federativo, não altera o calendário de quitação dos precatórios de pessoas físicas. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, explica o calendário especial para a votação da matéria que adia o pagamento de precatórios a empresas. Houve um acordo com os líderes, praticamente nós conversamos com 90% dos líderes, de votar a prorrogação de precatórios de 2024 para 2028, quando se trata de precatórios de pessoas jurídicas, portanto, grandes valores, para dar um fôlego nos cofres, para os cofres dos estados e dos municípios, preservando, obviamente, o cronograma cronológico das pessoas físicas que têm o seu direito às suas indenizações, que estão na fila do precatório para receber. Esse nós não estaríamos mexendo. É possível, se houver acordo na CCJ, de pedido de urgência, ele, portanto, viria para o plenário amanhã mesmo, e se os líderes concordarem, quebra-se o interstício, vota em primeiro e vota em segundo. Aí é o presidente que tem que conduzir, o presidente Davi Alcolumbre. No relatório da medida provisória que retira o prazo para inscrição de propriedades no Cadastro Ambiental Rural, o senador Irajá argumenta que, em alguns casos, o poder público é ausente. E, por isso, segundo ele, isso impede que os produtores rurais se inscrevam nesse cadastro. Entretanto, ele comenta que o instrumento é muito importante para o desenvolvimento rural. É uma grande plataforma de controle e fiscalização dos órgãos ambientais estaduais e também do IBAMA. Passou a ser um instrumento também utilizado pelos bancos, dada a sua confiabilidade das informações e precisão, passou também a ser utilizado pelo sistema financeiro até para financiar as propriedades rurais. Então, ele tem um objetivo ambiental e também um objetivo bancário. O projeto que muda regras da exploração do petróleo que está na camada pré-sal está em pauta na Comissão de Infraestrutura, que se reúne hoje às 9 horas da manhã. A exploração de petróleo no Brasil permite 2 tipos de contratos. O primeiro é a concessão. Nesse caso, a empresa que ganha a licitação é dona do óleo extraído, mas tem que pagar à União bônus de assinatura, participação especial e royalties. O segundo é a partilha, regime único para o pré-sal. Nesse modelo, o governo fica com um excedente de óleo depois de retirada a parte da empresa exploradora.
O projeto do senador José Serra, em análise na Comissão de Infraestrutura, permite o contrato de concessão também no pré-sal. Na justificativa da proposta, ele diz que a partilha é mais vantajosa para os campos de maior potencial de produção. Para os de menor potencial, a concessão é a mais recomendada para atrair investidores privados. O texto também revoga a preferência da Petrobras no regime de partilha. De acordo com o senador Serra, a igualdade de condições entre os competidores vai aumentar o excedente de óleo em favor da União. O relator da proposta, senador Rodrigo Pacheco, deu parecer favorável. Ele lembra que a mudança pode representar aumento de recursos para a educação, já que, pela lei, esse setor fica com metade do fundo social, para onde é destinado o lucro do governo com a venda de petróleo. Outro projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos e que também fala sobre petróleo pretende aumentar o repasse de recursos do pré-sal para um fundo de construção de gasodutos. A comissão se reúne hoje às 10 horas da manhã. Então vamos saber mais detalhes dessa proposta com a nossa repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia. Olha, Tiago, essa proposta ela já tinha sido aprovada aqui no Senado, mas ela voltou porque foi modificada pelos deputados. O texto prevê que 20% dos recursos que iriam para o Fundo Social do pré-sal sejam destinados para financiar a rede de expansão de transporte e escoamento de gás natural. Hoje, o total, pela lei em vigor, o total dos recursos desse fundo, eles vão para programas nas áreas de saúde e educação e, por isso, essa é uma proposta que provoca muita polêmica. Além de destinar recursos do pré-sal para financiar gasodutos, a proposta prevê uma compensação para as hidrelétricas prejudicadas pela estiagem, o chamado risco hidrológico, e também cria uma multa a ser paga pelas concessionárias a usuários de serviços de energia elétrica em caso de interrupção no fornecimento. É isso, Tiago, voltamos com você. Obrigado, Dinalva, pelas informações. E às 11 horas da manhã, a Comissão de Educação vai analisar um projeto de lei que isenta do pagamento da taxa de passaporte os estudantes brasileiros que forem estudar, pesquisar ou participar de alguma atividade acadêmica fora do país. O relator, senador Stevenson, é a favor da medida. Meu parecer favorável com a emenda, né? Que essa emenda se leve em consideração, se leve em conta a questão das condições de quem são esses estudantes, condições financeiras. Não estou sendo assim mais uma restrição, e sim uma oportunidade para quem realmente não tem condições de pagar 270 ou 300 reais nesses custos, né, de passaporte ou qualquer documento de emissão. Então, se visa isso, a emenda. Favorável, sim, a todo o projeto do senador veneziano. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Daqui a pouco, às 9 horas, está marcada a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Vai ser realizada uma audiência pública para discutir a reforma tributária. No mesmo horário, a Comissão de Infraestrutura recebe o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Ele vai falar sobre as principais ações desempenhadas pela agência. Às 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, está na pauta o projeto que aumenta o repasse de recursos do pré-sal para um fundo de construção de gasodutos, como vimos aí mais cedo no jornal. Às 11h30, na pauta da Comissão de Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que obriga a advertência nas embalagens e nos manuais dos smartphones dos riscos relacionados ao uso excessivo do produto. Senadores e deputados se reúnem hoje às 14h em sessão do Congresso Nacional para analisar o último veto ao projeto sobre regras eleitorais e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Projetos de abertura de crédito no orçamento deste ano também estão na pauta. Na sessão do Congresso desta semana, os parlamentares vão decidir se mantém o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que muda regras do fundo eleitoral. Este é o único que resta na pauta. Se os vetos forem rejeitados, os trechos vão ser inseridos na lei e a maior parte deles pode valer para as eleições de 2020. Outro item na pauta é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2020.
A lei elaborada pelo governo federal e votada pelo Congresso define gastos públicos para o ano seguinte. A Constituição define que a LDO tem que ser votada até o dia 17 de julho de cada ano, mas a Comissão Mista de Orçamento aprovou o texto em agosto. Foi mantida a proposta original do Poder Executivo de reajuste do salário mínimo para R$ 1.040 em 2020. O texto também prevê para o próximo ano um déficit primário de mais de 124 bilhões para o governo federal. E a votação de 13 projetos de abertura de crédito no orçamento de 2019 também está na pauta. Agora vamos falar sobre reforma da Previdência. No programa Primeiro Item da Rádio Senado, o consultor legislativo Pedro Nelli falou sobre a contribuição de entidades filantrópicas para a Previdência, prevista na PEC paralela. O consultor é especialista neste assunto e participa todas as segundas-feiras desse programa que vai ao ar diariamente, da 1 às 2 da tarde. Reforma da Previdência. Hoje, o tema da nossa conversa é a contribuição para a Previdência de instituições filantrópicas, que são aquelas que não visam lucro aí nas suas atividades. Esse é o tema que está na proposta de emenda à Constituição 173, que é a PEC paralela, a continuação da reforma da Previdência. A PEC paralela a gente discutiu semana passada, ela surge como uma tentativa do Senado de alterar a reforma da Previdência sem fazer com que ela voltasse para a Câmara, então uma proposta apartada. Ela é concentrada no esforço de reincluir estados e municípios nas regras da União, por conta da preocupação fiscal. E ela vem também com algumas alterações, pautas mais positivas, ajustes mais generosos na reforma da Previdência. E para financiar isso, se revê aí uma série de imunidades, de isenções que existe hoje na Previdência. Inclusive é disso que se chama de entidades filantrópicas, a depender de quem você está falando, porque hoje não existe uma definição sobre o que são entidades filantrópicas. Então, como funciona hoje? Entidades que conseguem se enquadrar nisso por meio da legislação ordinária, especificamente o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente, conseguem ser dispensadas de pagar qualquer tributo da Seguridade Social, inclusive a Previdência Social. Então, a gente está falando de assistência social, saúde e também educação. Isso inclui faculdades particulares, alguns hospitais que atendem população de altíssima renda, escolas que também estão localizadas em regiões onde moram elite e atendem essa elite. E por isso o que a PEC paralela propõe mantém a imunidade para entidades de assistência social, mantém para os hospitais que fazem que permitem, que concedem acesso, fazem serviço para a população sem exigência de qualquer contraprestação, quer dizer, sem pagamento, ou seja, 99% dos hospitais que atendem a população no SUS, e ficariam de fora hospitais que recebem o certificado de assistência social, muito embora não prestem qualquer serviço direto ao usuário por meio do SUS, por exemplo. E ficam de fora, por enquanto na redação atual, entidades educacionais, então grandes faculdades, grandes universidades, que porque prestam algumas bolsas ou satisfazem os critérios legais de atendimento à população, ficam dispensadas de pagar o INSS. Então, o que se fala muito agora na discussão de eventual alteração da PEC paralela é separar o joio do trigo, separar a escola que realmente atende uma população de baixa renda e que precisa desse recurso de um grande grupo empresarial, de uma grande universidade travestida de entidade filantrópica para conseguir não pagar o INSS dos seus professores, dos seus funcionários. Mas acho que é importante a gente salientar que, por exemplo, no caso dos hospitais, os hospitais filantrópicos como as Santas Casas, etc., havendo atendimento no SUS, a garantia de imunidade, de isenção, fica assegurada. Algumas instituições, alguns representantes, inclusive, participaram de audiência pública aqui no Senado para discutir essa questão da perda da isenção, caso a PEC paralela, esse ponto seja aprovado. A receita dessas instituições ficaria prejudicada caso eles passassem a contribuir para a Seguridade, e quanto que se estima arrecadar com essa agora possível contribuição dessas instituições e que impacto isso teria nas contas do governo. Nós estamos falando de uma alteração de 60 bilhões de reais em 10 anos. Então, algo como 6 bilhões de reais por ano, para a gente pegar aqui esses 60 bilhões nos próximos 10 anos, é equivalente a 2 anos do Bolsa Família inteiro. Então, é uma despesa, é um montante relevante. No caso da saúde, ele é pequeno, porque a maior parte das entidades estão
estão sendo mantidas como filantrópicas na regra. Quem está saindo basicamente são 4 hospitais de São Paulo e um hospital do Rio Grande do Sul, que são hoje considerados filantrópicos, apesar de não satisfazerem o critério da lei de atender usuários pelo SUS. Fora isso, tem o pessoal da educação, então as faculdades e as escolas. E, de fato, a partir das audiências públicas e das últimas semanas, se conhecem casos de entidades que fazem um atendimento, de fato, à população de baixa renda e que ficariam prejudicadas. Mas é uma situação difícil, porque a gente está falando de universidade, aqui, por exemplo, no exemplo de Brasília, que é onde a gente está, que é mais fácil das pessoas saberem. Universidade na Asa Norte, escola no Lago Sul. Se a gente pegar Rio de Janeiro, Universidade do Jardim Botânico, da Gávea. Então, quando a gente entra nesse debate, a gente descobre instituições que a maioria da população entende que são empresas e que conseguem a isenção. Então, é um debate difícil. A gente está passando por um momento de crise fiscal. Existe uma cobrança da sociedade para que esse ajuste não seja feito só do lado da despesa, quer dizer, só corte de benefícios, mas seja também feito do lado da arrecadação. E o que o Senado vai discutir nas próximas semanas, depois da Câmara, é uma maneira de cobrar dessas entidades que atendem a elite sem prejudicar bolsistas ou atendimento à população mais vulnerável. E vale lembrar que esse não é um tema novo no Congresso Nacional, ele não foi trazido pela primeira vez no âmbito da PEC paralela, ele já figurava na reforma da Previdência anterior, a PEC 287, a partir do relatório do então relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, da Bahia, que já trazia essa questão do financiamento da Previdência, para a gente ter clareza aqui, universidades, faculdades, hospitais que conseguem a certificação como entidade de assistência social, e são boa parte das faculdades, das universidades, são dispensados de pagar o INSS. A gente não está falando de parcialmente, ele não paga um centavo, não tem uma contribuição substitutiva, não se paga a Previdência, muito embora seus professores, seus funcionários, seus médicos, seus enfermeiros tenham direito a receber todos os benefícios da Previdência Social, inclusive sob valores altos. Então, essa é uma discussão difícil que está colocada no âmbito da PEC paralela. Eu quero agradecer ao Pedro Fernando Neri por participar mais uma vez aqui da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Pedro. Reforma da Previdência. Veja agora, no vídeo da nossa série especial, as mudanças com a reforma da Previdência para a aposentadoria dos policiais federais, rodoviários, ferroviários e legislativos federais, civis do Distrito Federal, além dos agentes penitenciários e socioeducativos federais. Policiais federais e profissionais da segurança pública conseguiram regras mais amenas para a aposentadoria na reforma da Previdência. Atualmente, não existe idade mínima para os profissionais que exercem atividade de natureza policial. Para os homens, exige-se 30 anos de contribuição, dos quais 20 em atividade policial. Para as mulheres, o tempo de contribuição é de 25 anos, dos quais 15 dedicados à atividade policial. Com a reforma, os tempos de contribuição permanecem os mesmos, mas agora, homens e mulheres precisarão ter pelo menos 55 anos de idade para aposentadoria. Mas uma regra de transição permite que homens com 53 anos e mulheres com 52 possam se aposentar desde que cumpram um pedágio de 100% no tempo de contribuição restante. E a votação do segundo turno da PEC principal da reforma da Previdência pode ficar para o dia 22 de outubro, de acordo com o vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues. A oposição foi contra a redução de prazos que possibilitaria a votação ainda nesta semana e quer uma decisão sobre a divisão dos recursos do pré-sal antes do segundo turno da Previdência. Enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedentes da seção onerosa em relação ao petróleo do pré-sal. E a nossa concentração agora é principalmente por tentar derrubar alguns daqueles destaques que não foram aceitos no primeiro turno. Votado os destaques e aprovada no primeiro momento, no primeiro turno, a reforma da Previdência, agora eu acho que acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. A reforma da Previdência está no calendário,
está dentro do prazo. Se ela vai votar agora, na quarta-feira, o dia 22, não mais importa. Ela tem que ser votada no dia em que o governo tiver segurança que ela não vai ser desidratada, ou seja, de que ela vai ser aprovada conforme foi no primeiro turno. Está muito mais fácil, porque não cabe mais emendas de mérito, portanto, cabe um ou outro destaque, e dos destaques mais polêmicos, todos já foram discutidos e votados. A Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa discutiu recentemente a gerontecnologia e as mais recentes conquistas tecnológicas para a pessoa idosa. A reunião foi uma iniciativa do senador Eduardo Gomes, que fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! Em 2030, o Brasil vai ter a 5ª maior população de idosos do mundo. Descobrir quais adaptações são necessárias na legislação para lidar com tamanho desafio é o papel da Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, presidida pelo senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, nosso convidado agora no programa Argumento. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo espaço para discutir um assunto muito atual e esse crescimento consistente que ganha a população idosa no país e no mundo. Por isso, a necessidade da criação da subcomissão, que é presidida por nós e tem também no apoio o vice-presidente, o senador Romário, que é presidente da CAS, e tantos senadores e senadoras que participam ativamente. CAS, a Comissão de Assuntos Sociais, né? CAS, a Comissão de Assuntos Sociais. Senador, o senhor apresentou o requerimento para que fosse criada a comissão, foi eleito presidente, apresentou o plano de trabalho repleto de atividades. O senhor tomou para si essa causa, né? Qual que é a importância hoje do parlamento se dedicar aos desafios do processo de envelhecimento da população brasileira? Bom, primeiro porque no entorno da atividade política, e principalmente nessa eleição recente, a questão da pessoa idosa foi tomando conta, não só das ações em políticas públicas, mas também da participação. Afinal de contas, nas últimas décadas, o ser humano ganhou mais 30 anos de vida. E a grande pergunta é o que fazer com esses 30 anos. Qual a qualidade, geração de emprego, as mazelas de uma sociedade que não se preparou para envelhecer em conjunto. Então, antes era... tão rapidamente, né? Essa mudança populacional foi muito rápida, né? E agora a política pública deve alcançar um status, um ambiente de tratamento da questão da pessoa idosa de maneira mais ampla. E no Senado também não é diferente. Os espaços, houve uma necessidade de que esses espaços fossem ampliados, os espaços de debate. E a comissão entendeu, o presidente Romário também, o senador Romário entendeu. E a comissão, o senhor diz a Comissão de Assuntos Sociais, né? É, a Comissão de Assuntos Sociais. Porque a subcomissão do idoso, ela é vinculada à Comissão de Assuntos Sociais. Ela é vinculada e nós estamos falando de uma comissão que, seguindo a regra de crescimento, tanto populacional quanto da discussão de políticas públicas para os idosos, dentro de pouco tempo nós iremos falar, com certeza, da Comissão Permanente de Política Pública para os Idosos. Me chamou muita atenção que o primeiro tema do plano de trabalho que o senhor apresentou é educação e cultura, né? Uma vez entrevistando um especialista, anos atrás, ele me disse que a política brasileira, a estratégia brasileira para enfrentar o analfabetismo dos idosos era esperar que eles morressem. Como é que o senhor avalia a questão hoje? Até por conhecer um ambiente diferente, que a gente hoje discute a participação efetiva dos idosos nas várias faixas de instrução de cultura e educação. Nós estamos vivendo um momento de universidade da maturidade, programas de extensão de universidades federais que levam em conta a vida útil, produtiva do idoso no país, tanto profissional quanto também acadêmica. Então, nós estamos vivendo um outro momento e sempre pensando que esse período de preconceito, de isolamento, de dificuldade, ele tende a desaparecer, embora outras necessidades surjam, como a inserção do idoso na vida moderna, no dia a dia, como agente produtivo da sociedade, mas também trazendo aí essa questão de todo um atendimento daquele cidadão e cidadã que passa a viver, a ter uma vida produtiva entre 10 a 20 anos de trabalho e de participação na sociedade. Por isso é um desafio imenso
e é um desafio em todas as áreas da atividade humana. E que precisa ser enfrentado em pouco tempo, né, senador? Porque em pouco tempo a gente vai ter outro perfil populacional no país. A gente vai mudando a base, né, da faixa etária. O Brasil, em 2031, já terá como principal ativo da sua população a população idosa. Agora entendemos aquele idoso de 60 anos que está ativo, 70 anos, 80 anos. Então, portanto, isso deve ser acompanhado de diversas políticas públicas e de espaços de respeito e cidadania, e é essa a intenção da subcomissão. E como é que o senhor avalia hoje que as instituições públicas e as políticas públicas atuais para garantir acesso do idoso à educação e cultura? Primeiro, no atendimento puro da política pública do direito do cidadão, que vivia em média há 50, 60 anos atrás, 45 anos, 50 anos, e hoje vive 75, 80, e com vários exemplos de longevidade. Então, a necessidade da política pública é um fato. O que está ocorrendo agora é que o número, o volume, o questionamento, a participação, inclusive política dos agentes políticos, temos senadores hoje que já representam efetivamente o idoso com voto, com participação popular. Então, essa necessidade ela vai ganhando uma abrangência que não tinha até então. É por isso que a necessidade da nossa subcomissão em discutir tecnologia, inserção, mercado de trabalho, saúde, direitos, ela vai se consolidando. Geram tecnologia, senador, foi o segundo item, eu não sabia nem o que era. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje a tecnologia permite que uma pessoa que tenha que tomar remédio controlado de uma determinada idade tenha financiamento, subsídio, para que os dispositivos hoje de alarme, de informação do seu próprio celular, de aplicativos de celular, possam dar a essa pessoa a condição de ter o seu medicamento no horário adequado ou, de repente, receber uma chamada numa central e essa central avisar a família que aquela pessoa precisa tomar aquele medicamento. Sem contar as ferramentas de tecnologia, de integração, de participação. Há muitos grupos hoje sociais de trabalho, de valorização da pessoa idosa, que tem como lema de que o lugar do velho é no computador, na rede, discutindo, levando a sua experiência, seu conhecimento de vida para a melhoria de vida da população. Esse era o segundo item, né, do seu plano de trabalho. O plano de trabalho é amplo, a gente não vai esgotar tudo ainda na participação desses 2 anos da comissão, mas a gente entende que vai remanescer desse debate uma necessidade permanente de discussão dos direitos, como prevenção e tratamento de demências, promoção do envelhecimento ativo, direitos, participação efetiva no mercado de trabalho de maneira respeitosa e a própria convivência na questão de acessibilidade, modificação da vida das cidades, para entender que essas cidades terão, em pouco tempo, a maioria da sua população idosa. Idosa, e o senhor imagina com algum grau de dificuldade de mobilidade também? Essa dificuldade que... Porque a gente já vê isso em algumas cidades europeias. Claro, né? claro. Assim, todas as calçadas uniformes e tal, já é outro perfil populacional. É o que o Brasil tem que buscar, é o que os novos projetos de urbanização devem levar em conta, e principalmente porque a capacidade, talvez isso não esteja ainda colocado de maneira acadêmica, mas a capacidade de questionamento, a capacidade de participação ativa do idoso na vida pública vai cobrar um posicionamento mais direto das autoridades públicas e daqueles que fazem política pública. Porque o idoso deixa de ser aquela figura isolada da família, que está tendo um tratamento como se fosse uma despedida da vida, para ter o idoso ativo na universidade, no partido político, na candidatura. Por isso que o Senado da República e o Congresso Nacional começa, a partir de agora, a discutir de maneira mais efetiva a participação do idoso na vida brasileira e na vida mundial. O senhor acha que vai ser necessário fazer uma revisão no atual Estatuto do Idoso, que é uma lei de 2003, né? Eu tenho certeza absoluta, porque a cobrança pelo cumprimento do Estatuto do Idoso vai ser maior e a participação e os direitos agregados de uma vida social mais ativa vão forçar as adaptações necessárias ao seu tempo. É importante dizer que os idosos, ora discriminados ou ainda isolados dos poderes de decisão,
passam a exercer no seu crescimento uma previsão muito clara de maioria. Senador, muito obrigada pela presença. A Comissão de Meio Ambiente discutiu nesta segunda-feira a proibição da compra de carros novos que utilizem combustível fóssil, como a gasolina e o óleo diesel, a partir do ano de 2060. Veículos movidos a diesel e gasolina podem estar com os dias contados. O projeto de lei do senador Teomário Mota aponta a necessidade de reduzir o emprego do combustível fóssil e estimular o uso de veículos elétricos ou que usam biocombustíveis. O parlamentar afirmou que a frota nacional passou de 32 milhões em 2001 para 93 milhões em 2016. O senador Jean Paul, integrante da Comissão de Meio Ambiente, convocou uma audiência pública para discutir o assunto. O que a gente quer tratar aqui é de princípios, de indutores, de inibidores, de como isso vai conviver com a questão dos aplicativos, com a questão das frotas públicas, com a questão dos espaços de estacionamento, com a questão da inovação, eventualmente, dos veículos autônomos, com a integração, no caso do motor flex, com o motor elétrico, né, que é uma realidade já. Então, como é que a gente faz isso sobreviver e andar no Brasil de forma conciliatória e não de forma de concorrências predatórias? A proposta diminui gradualmente o consumo de combustíveis fósseis. O texto também prevê que, a partir de 2030, 90% dos veículos vendidos poderão ter tração automotora por motor a combustão. Em 2040, o número vai para 70%. E em 2050, para 10%, até chegar à proibição total em 2060. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, não para um discurso xenófobo, mas um discurso de soberania tecnológica em área que nós dominamos. Energia renovável é a área que tem fundamental competência brasileira, que precisa ser valorizada. Isso tem que se transformar em produção de riqueza, né? E além apenas da questão ambiental, ela vai além da questão ambiental. Eu acho que tratar desse tema é mais do que tratar simplesmente do PLS, mas é tratar de transição energética de uma forma muito mais abrangente e aquilo que nós, Brasil, devemos optar pelo bem da nossa sociedade, né? A previsão é que a comissão realize mais 2 audiências públicas para debater o assunto. De acordo com o senador Jean Paul, a discussão vai gerar eixos que podem definir o funcionamento da transição. Tendo a acreditar que nós iremos migrar realmente para a discussão de algum tipo de marco regulatório de transição em direção à mobilidade, como o Paulo salientou, renovável e sustentável, porque já reconhecendo de cara, por que ficar discutindo uma coisa que é óbvia, que as tecnologias não haverá nenhuma prevalência de uma sobre a outra e que as nossas matrizes, as nossas fontes devem sim se mesclar para que nós façamos o uso ideal delas aqui também no setor de transporte. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Daqui a pouquinho começam 2 atividades legislativas aqui no Senado. Na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre a reforma tributária. E na Comissão de Infraestrutura, outra audiência pública com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Você acompanha essas atividades aqui pela TV Senado e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.